Fala galera, bem-vindo a mais um Artigos da Comunidade. Eu sou o Lucas. E eu sou o Jadson Gomes e essa semana a gente vai falar aqui sobre o uso do jQuery em 2019 e também sobre o ECMA 402, né, o padrão de internacionalização, então nos acompanha aqui. E o primeiro artigo que a gente fala essa semana aqui foi indicado lá pelo Felipe 1309 e é um artigo do Martin Turnoge. E o nome do artigo é Por que eu ainda estou utilizando jQuery em 2019? E é muito legal esse artigo porque ele traz uma abordagem diferente, assim. Então, nos últimos anos a gente teve aí uma série de posts e coisas falando que talvez você não precise de jQuery mais, com o advento aí de várias bibliotecas e frameworks também a gente acaba deixando o jQuery de lado, mas o que ele aponta aqui nesse artigo é que será mesmo que a gente não precisa? E será que se a gente vai fazer um site simples, será que carregar aqueles míseros 13 KB de jQuery é tão ruim assim? Sendo que a gente acaba desenvolvendo hoje com 1 tonelada de código ali na parte de build, no que vai para a produção, né? Às vezes o jQuery ele realmente é válido. E o que ele aponta aqui é que a gente sabe, né, a API do DOM, ela é uma API que ela já é bastante velha, né, e ela tem a retrocompatibilidade. Então a gente tem uma série de métodos, uma série de objetos, um monte de coisa para, né, que funciona em cima dessa API. E o que ele traz fala sobre o jQuery é que justamente o jQuery, quando ele surgiu, foi para dar uma estabilizada nessa API, né, inclusive na parte de cross-browser, né, que ele já funcionava cross-browser. Então o que ele argumenta e que eu concordo é que realmente se é um site simples ou alguma aplicação que a gente tem, acho que talvez seja mais fácil colocar o jQuery, né? Ele inclusive cita um case legal que eu até não sabia, que é o case do Bootstrap, onde eles usavam o jQuery e que eles fizeram todo um processo para tirar o jQuery e utilizar as APIs nativas da web e acabaram levando mais de um ano para conseguir fazer isso e o real benefício não teve muito, assim, não teve um ganho de performance, não teve tanto ganho aí de leitura de código, coisas assim. Então, claro, a aplicação por aplicação vale, a gente vê, né, o que vale a pena, o que não vale, mas acho que o legal é que não dá para ficar dizendo não usa mais isso ou usa aquilo, cada um usa o que quiser e, né, e no contexto que se tem, escolhe se vai usar jQuery ou não, ou se vai usar jQuery com React ou com Vue, acho que tanto faz, né? O importante é a aplicação funcionar e todo mundo estar confortável ali, né, no final das contas. O jQuery ele é uma biblioteca de funcionalidades, né? Ele facilita a tua usabilidade no teu código, na leitura, e geralmente ele é mais usado para quem está iniciando, né? Mas tu pode usar o JavaScript e não tem problema nenhum tu usar tanto o jQuery quanto o JavaScript, a escolha é tua e o projeto vai demandar o que precisa. Temos também um artigo falando sobre o ECMAScript 402, falando sobre as atualizações das novas specs de internacionalização feito pelo pessoal da Boku. É muito legal. Para quem não sabe, então essa spec ECMA 402 é uma spec separada da especificação do JavaScript, né? Mas tudo controlado lá pelo ECMA, né? Um padrão ECMA e controlado lá pelo TC39. E é muito legal que aqui o pessoal da Boku fez esse relato aqui, um artigo muito bom lá. E o Léo Balter, que trabalha na Boku, ele também é um dos responsáveis por essa especificação. Olha só que legal, acho que o Léo é um dos únicos brasileiros aí que trabalha diretamente com a linguagem, né, com a especificação e com a evolução da linguagem. E ele vai estar na Brasil TS Conf, não? Então uma oportunidade bem legal. E deem uma lida lá no artigo, porque esse trabalho de internacionalização, para quem já trabalhou com isso em algum tipo de aplicação, sabe que é realmente muito complexo. E ter, então, isso nativo na linguagem é super importante para a evolução da linguagem, né? Hoje a gente tem aí uma série de bibliotecas, eles inclusive citam no artigo aqui, né? Que inclusive beberam na fonte aí de bibliotecas como Moment.js e outras bibliotecas famosas aí no mundo JavaScript para fazer, então, esse padrão. Outra coisa que vale a pena comentar também é que esse time ali, principalmente o pessoal da Boku que está trabalhando na spec, tem pessoas que não têm a sua primeira linguagem como o inglês. Isso é super importante, né, justamente para trabalhar e evoluir essa API de internacionalização. Então acompanhem lá esse trabalho que é muito legal. E o Eduardo Rabelo, mais uma vez presente aqui nos nossos vídeos, muito obrigado, Eduardo, pela indicação. Ele fez uma tradução, né? Ele sempre faz essas traduções, que é muito legal, tradução para português, e é um artigo curioso aqui, que é em JavaScript, né? Por favor, adicione isso ao seu onClick, ao evento onClick.
Então isso é muito comum em muitas aplicações aí, inclusive grandes aplicações. Se for pegar Gmail, Facebook, qualquer grande aplicação, a gente encontra esse tipo de problema, que é quando a gente, né, o navegador, nos dá a possibilidade como usuário de poder abrir um link numa nova aba, né? Eu uso isso muito diariamente. Mas dependendo da aplicação, quando foi feito com JavaScript, né, e não foi feito da maneira correta ali, quando a gente clica, né, com a bolinha do mouse ou o botão direito para abrir uma nova aba, acaba que nada acontece, a aplicação não vai para aquele estado por conta da implementação. Então o Eduardo dá uma dica aqui nesse artigo de como fazer isso funcionar. Claro, tem algumas regras ali, né, a página precisa existir, a rota precisa existir também, né, no servidor precisa entregar aquela página, a aplicação precisa ser pensada para isso, né, não adianta simplesmente fazer essa dica aqui. Mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, na hora de criar uma aplicação e na hora de evoluir também, de colocar, né, esses links. A grande funcionalidade é não só usar o Prevent Default, né, mas também tu conseguir melhorar a usabilidade do teu usuário. E se tu curte o conteúdo da BrasilTS aqui no YouTube, deixa a gente saber disso, dá um like, comenta, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e também ativa o sininho das notificações para receber o vídeo na hora que a gente posta. Isso mesmo, não esqueça também que nós temos uma loja e também em todas as redes sociais, entre em contato com a gente. Temos um artigo também falando sobre Unpack Hoisting, uma proposta do Dr. Axel Rauschmeier. É verdade, ele está propondo, na verdade, uma mudança na terminologia, que é meio confusa mesmo, né? A terminologia hoisting, que já existe há muito tempo no JavaScript, e desde lá ela já é questionada, assim, né? O nome dela é um nome estranho e a gente lê e não sabe exatamente o que significa. Então o Dr. Axel Rauschmeier aqui, ele faz um artigo onde ele faz uma proposta, então, da mudança de terminologia, muito legal, e isso aí basta que a gente comece a adotar isso em artigos, em posts, né? Que a própria linguagem comece a falar mais sobre essa terminologia, é uma proposta interessante mesmo. Não esquecendo também que tem os vídeos do Felipe, que explicam muito bem o que é um hoisting. Tem um artigo também muito bacana da Samantha Ming falando sobre spam e mark, a tag mark, né? Uma usabilidade mais semântica pra gente usar na web, ao invés de usar o famoso spam, né? Que, enfim, não é a melhor das usabilidades, que a gente, enfim, spam em tudo que tem no HTML, pra gente começar a dar uma semântica melhor pro nosso código. Muito legal, eu até nem sabia, foi uma boa dica, assim, né? E esse é um assunto super importante, assim, né? Falar de semântica, a gente tem um monte de coisa no HTML que nos últimos anos, assim, eu vejo que o pessoal meio que abandonou, assim, são poucos os sites e aplicações que fazem uso, né, dessas especificações poderosas, inclusive, para que a gente tenha uma web semântica. Então, sempre eu acho muito legal essas dicas, assim. O Vinícius também nos indicou essa semana aqui um artigo muito legal, né? Para quem não sabe, rolou aí na semana passada a JS Conf Europa e também a CSS Conf Europa, né? Tudo ali perto. E esse artigo aqui faz um recap, então, do que aconteceu lá na CSS Conf e é bem legal, né? Pra gente ficar sabendo ali os tópicos, os highlights do que aconteceu lá no evento. Isso mesmo, também teve muita coisa falando sobre subgrid, moderno CSS Layout, tipografia dinâmica e fontes variáveis, testes em CSS, Contain Property, e avanço do Houdini e muito mais. Muito legal. Eu também achei legal o que eles fizeram, que foi durante cada palestra, alguém, não sei se era uma ou mais pessoas, fazia um sketch, né, um desenho do que estava acontecendo, né, qual foi o resumo da palestra. Então a pessoa fazia em tempo real um desenho, né, um cartoon, e no fim da palestra eles compartilhavam aquilo lá com o resumo. Nessa palestra foi falado disso, daquilo, de uma forma mais lúdica, né, em forma de desenho. Muito legal. E agora chegamos naquele momento um pouco mais humorístico, onde a gente tenta ser engraçado trazendo uma tirinha aí, normalmente aqui do Comic Strip. E a tirinha da semana, o nome dela é Smart Everything. Na verdade é uma sátira aí, né, com esse mundo totalmente conectado e sobre as falhas de segurança que a IoT e todas essas coisas trazem. Então aqui o que parece ser uma fábrica de biscoitos ali, de bolos na verdade, né, e alguém está reclamando assim: não, esses hackers tomaram controle aqui de toda a nossa fábrica, eles desligaram tudo. E depois aparece ali a pessoa, né, olhando para aquela fábrica ali de biscoitos e bolos, enfim, e disse: a gente gastou uma fortuna aqui na infraestrutura de segurança, né, tudo por nada, agora eles pararam toda a nossa operação, né, e aparece ali a cena, parece que a fábrica está realmente parada, né. E aí a pessoa ali que parece ser da área de tecnologia, então diz: aqueles bastardos. E depois, continuando no quadrinho, diz: a gente precisa da sua ajuda.
O que a gente pode fazer para retomar o controle, né, desses monstros do donut, que odeiam os donuts, né? A fábrica era de donuts no final das contas. E então, finalizando, a pessoa diz, bom, eu acho que talvez você não devesse, né, conectar tudo na internet. Ele simplesmente tira um cabo da internet, né, quebra um cabo da internet e diz que não teria problema de segurança se não tivesse conectado até o chão de fábrica ali na internet, abrindo N possibilidades de hackeamento, né. E falando também sobre hackeamentos, né, a gente tem um problema bem grave agora também com a questão da nossa segurança, né. Teve vazamentos também das operadoras, né, então nossos dados estão expostos e a gente tem que se ligar nisso. Cada vez mais em mais lugares, né? Então realmente é um assunto que aqui é tratado de forma cômica e satírica, mas é um assunto muito importante. E com essa tirinha super engraçada a gente termina mais um Artigos da Comunidade. É isso aí, espero que tenham gostado e um agradecimento especial então aos 9 colaboradores dessa edição e nos vemos na próxima. Até mais!